Nós vamos cantar o hino 398 do cantor cristão. Sou feliz. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Boa noite, irmãos e irmãs e amigos que nos acompanham pela internet. Estamos mais uma vez reunidos, você aí na sua casa e nós aqui, juntos compartilhando a palavra de Deus. Esperamos que Deus nos abençoe durante este culto, mesmo ainda
com algumas restrições. Nós estamos atentos a todas as informações. Temos conversado com os diáconos também a respeito de quando poderemos tomar a atitude de reiniciar os nossos cultos presenciais. Os irmãos orem a Deus para que Ele nos dê sabedoria, direcionamento, para que a gente possa ter a atitude sábia e a atitude correta e orientado por Deus, saber qual é o melhor momento para voltarmos a nos reunir. A saudade é grande e de alguns irmãos também, não só do pastor como de alguns irmãos, mas nós esperamos que Deus nos ajude e que nos dê o direcionamento e a sabedoria para decidirmos juntos qual será o melhor momento. Abra sua Bíblia e você mesmo, onde você está. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Pretendo discorrer com os irmãos durante esses minutos todo o capítulo 6. Essa é a nossa ideia e nós esperamos que Deus nos ajude e que a gente possa fazer a leitura da palavra de Deus e retirar dela, extrair dela ensinamentos para as nossas vidas. Esperamos que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações através da palavra de Deus, inspirada pelo próprio Deus, e que o Espírito Santo nos ajude no entendimento da palavra e que sirva de alimento para as nossas almas no momento que estamos vivendo. Vamos ler a partir do verso 1, capítulo 6 de Gálatas. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas se aquele que está sendo instruído na palavra faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, ou aos da família da fé. Vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Vamos orar mais uma vez, colocar-nos diante de Deus e esperando que Ele nos ajude. Senhor, nós estamos mais uma vez na Tua presença, agradecidos, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor renova nas nossas vidas, de podermos compartilhar a Tua palavra, mesmo à distância, com os recursos que temos, que o Senhor preparou para nós nesta época. Agradecemos imensamente os irmãos que nos ajudam, ó Pai, de forma especial na edição, na gravação, e que a gente tem conseguido, ó Deus, chegar nas casas, nos lares, e nós agradecemos ao Senhor por esta bênção que o Senhor tem concedido a nós.
Pedimos que o Senhor nos mantenha animados para continuar o trabalho, mesmo com algumas deficiências, mesmo com a dificuldade, ó Pai, de termos que nos mantermos longe uns dos outros fisicamente, mas que o Senhor espiritualmente nos conceda alegria, paz, e nos conceda também, Senhor, sempre um ânimo pronto para ajudar o nosso irmão naquilo que nós pudermos. E, sobretudo, que o Senhor nos ensine nesta noite, através da Tua Palavra, que tivemos a oportunidade de ler. Nos ajude, nos dê do Teu Espírito Santo, compreensão e também condições de colocar em prática aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite. Nós Te louvamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A Palavra de Deus escrita nesse capítulo 6 de Gálatas. Paulo tem alguns ensinos para nós, e essa carta, e esse capítulo, ele é dividido em 3 partes, e eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas é em relação a um irmão em pecado. Esta é a primeira divisão do texto, vai do verso 1 até o verso 5. Do 6 até o 10, ele vai colocar a relação e a contribuição. Então, nós, de certa forma, compartilhando os nossos bens. Depois, a próxima divisão é do verso 11 até o verso 18, onde ele vai encerrar e concluindo a essência do ensino de Paulo, que é, nesse contexto aqui, dos versos 11 até os 18, o evangelho centrado na cruz de Cristo. Então, ele tem essas 3 divisões do texto que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas é como é que eu compartilho a vida cristã em relação ao irmão que falhou, ou que errou, ou que pecou. E do verso 1 ao verso 5, ele vai dizer de que forma a gente pode trabalhar essa questão com o irmão que falhou ou pecou, e de alguma forma, acidentalmente, ele deixou de andar nos caminhos do Senhor. Quero compartilhar, antes de mais nada, algumas experiências de servos de Deus e homens de Deus que marcaram na sua época e que com certeza nos ensinam alguma coisa. Um deles é William Bolt. Esse homem foi fundador de um trabalho chamado o Exército da Salvação. Algumas pessoas já conhecem e sabem muito bem. Então, esse William Bolt, fundador do Exército da Salvação, ele tinha uma conferência marcada e ele ficou doente e não pôde ir. Mas enviou um representante e disse ao representante: a sua mensagem será essa: os outros. Essa frase apenas: os outros. E aí, ele foi e colocou essa mensagem. Tem uma história em quadrinho que talvez alguns de vocês conheçam, do Snoopy, onde a Lucy, que é uma personagem, ela pergunta a um dos personagens da história. Ela diz assim: por que nós viemos ao mundo? Por que nós existimos? Qual é a razão e o objetivo da nossa existência? E a resposta é: para fazer os outros felizes. Por que nós estamos neste mundo? Qual que é a nossa, o nosso objetivo de vida, né? Ela pergunta ao Charles Brown, que é um dos personagens da historinha: por que a gente veio ao mundo? Qual que é o sentido da gente estar aqui na Terra? A gente veio aqui para quê? E aí o Charles Brown responde para ela: para fazer as pessoas felizes. E uma das questões aqui da nossa vida também cristã é que a gente precisa desenvolver a empatia, nos colocarmos no lugar do outro. E o nosso objetivo como cristão é cuidar do meu irmão e deixar que o meu irmão cuide de mim. Então, a ideia é essa. O que Paulo está querendo dizer nesses 5 primeiros versículos é: se o seu irmão pecar, ou cair da graça, ou se desviar dos caminhos do Senhor, o que você faz com ele? Então ele fala um versículo só sobre o pecado e sobre o irmão ser, de certa forma, surpreendido numa falta. Aqui, surpreendido, a gente tem o pensamento de que seja alguém que foi flagrado, e ele errou em alguma maneira, e alguém viu. Mas o texto aqui é que ele foi surpreendido de alguma forma,
em alguma falta. Ele mesmo percebeu que ele tinha falhado. E essa falha que ele coloca aqui no grego, ela significa sair do trilho, ou seja, sair do caminho e sair fora do caminho por algum momento, sair do trilho. E aí Paulo disse: se algum de vocês for flagrado, ou de certa forma ele for surpreendido. Significa que o pecado na vida do cristão é um acidente. Mas a igreja, ela deve agir como com essa pessoa? E o pensamento é que a igreja, ela tem um poder terapêutico, ela tem um poder de sarar, de curar a ferida causada pelo pecado. Então, Paulo vai escrever 5 versículos para dizer como a gente procede quando acontece isso com o irmão. Se algum de vós for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com o espírito de brandura e guarda para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana, mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então, ele vai dizer do cuidado que a igreja deve ter, qual o tratamento que a igreja deve dar, que é um tratamento terapêutico, e também coloca a responsabilidade sobre cada um. A ideia de que nós cuidamos um do outro, no sentido de ajudar, apoiar e ser terapêutico, não deve estimular a cada um de nós como cristão a baixar a guarda e nos sentir assim relaxados de alguma forma e não tomar cuidado com a nossa vida, porque os nossos irmãos nos amam e eles cuidam de nós. Então a gente não precisa tomar tanto cuidado assim em relação ao pecado. Não, ele vai dizer aqui no verso 5 que cada um leve a sua carga, cada um cuide da sua vida espiritual. Mas se for surpreendido de alguma forma numa falha e num pecado, como que a igreja cuida dele, como que o irmão deve tratar dele? Então, ele vai dizer primeiro o que acontece, a pessoa caiu em pecado, e quem deve cuidar desta pessoa e, de certa forma, ajudá-lo? O espiritual. Ele disse: vós que sois espirituais. Então, como é que a gente sabe que a pessoa é espiritual? Pouco antes, a gente pensou já nisso, e Paulo fala sobre o fruto do Espírito. Pessoa espiritual é aquela pessoa que ela tem evidência na sua vida de 9 características do fruto do Espírito. E essas pessoas são chamadas espirituais. Mesmo que ele não tenha todas essas características, de alguma forma, ele tem algumas delas, e a gente já falou. Pode acontecer do irmão, então, de certa forma, falhar. O espiritual é aquele que vai ajudar esse irmão a reerguer esse irmão, colocar ele novamente nos trilhos, para que ele possa seguir a Cristo novamente. Então, o que a igreja deve fazer? Qual é a ideia que Paulo está desenvolvendo nesses 5 versos? É que nós precisamos desenvolver a empatia, nos colocarmos no lugar do irmão que errou e que pecou e dizer: olha, poderia ter sido eu, isso poderia ter acontecido comigo, e se acontecesse comigo, como eu gostaria que a igreja tratasse, que os irmãos me tratassem nessa situação. É bom entender que aqui a gente não faz nenhum tipo de apologia ao pecado, né? Não, a gente não quer que ninguém peque, ninguém erre, é um pecado, ele é acidental, porém nós devemos continuar amando a pessoa que caiu em pecado, porque as ciladas do inimigo, elas são para tentar derrubar as pessoas do caminho da graça, do caminho do Senhor. Então, a ideia é que a gente tenha em mente o que eu gostaria que fizesse comigo se eu caísse e que se eu errasse em algum ponto, e nos colocando no lugar da pessoa. A ideia é que você precisa ter um espírito de brandura para cuidar e para tratar o erro e o pecado do irmão. Ninguém deve tripudiar em cima do erro do irmão. De certa forma, expor ele publicamente, colocar ele em uma forma de discriminação. Você fez isso, e agora tem que vir aqui, todo mundo tem que ficar sabendo disso, a gente tem que abrir mesmo essas questões para todo mundo. E aí Paulo vai ensinar: cuida dessa pessoa,
Qual é a ideia? Corrigir, é a primeira palavrinha que aparece aí. E corrigir aqui, ele tem o sentido de consertar. Pensa em alguém que quebrou o osso, teve uma fratura. O que é que o médico faz? O ortopedista, orto quer dizer coloca reto o osso, e aí põe gesso, põe aquelas gaiolas, parafusos e tal, para quê? Para que a pessoa tenha o seu osso consertado novamente. Essa é a ideia de ortopedia. Consertar, colocar em linha reta, acertar, trazer de volta para o caminho do Senhor, de onde essa pessoa caiu, saiu por algum motivo, por causa do pecado. Então, quem deve fazer isso? Um espiritual, porque ele se coloca no lugar do outro e ele trabalha isso com brandura. Nós temos um hino no Cantor Cristão, este hino é o hino 381. Na segunda estrofe ele vai dizer assim: pois sendo resgatado por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor. Olhar com simpatia os erros de um irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Então, olhar com simpatia o erro não significa desejar o erro, fazer apologia ao pecado, mas é você, de fato, olhar com brandura para aquele irmão. E, puxa vida, poderia ter sido eu. Vamos tratar dele, vamos ajudá-lo. A Bíblia diz, o interessante no hino é que ele não dá ênfase a você ser simpático ao pecado, mas você olhar para aquele irmão e, de certa forma, dizer, eu vou te ajudar. E todos ajudá-lo com branda compaixão. O fundamento está aqui nesse capítulo 6, verso 1, né? Olhe com brandura, com simpatia para o irmão que errou, que pecou, e ajude ele a voltar para os trilhos novamente. Aparecem algumas palavrinhas aqui, nesses 5 versos que eu quero pensar com você, antes de passar para o nosso segundo ponto. A primeira delas é, corrige ele com brandura. Guarda-te, cuida de você mesmo, para que você também não seja tentado, não caia e venha passar pela mesma situação que o irmão está passando. A gente sempre pensa que as coisas não acontecem com a gente, acontecem só com os outros, né? Então Paulo fala, olhe para você mesmo, cuide de você mesmo, para que você também não caia e não passe pela mesma situação, porque todos nós estamos sujeitos. Veja que o Senhor Jesus fala para os seus discípulos, vigiai e orai, justamente contra as ciladas do inimigo. Depois, verso 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Esse levar as cargas é justamente você socorrer o irmão em um momento de necessidade, compartilhar com ele quando ele está triste, chateado com alguma coisa, é desenvolver o relacionamento de mutualidade. Eu te ajudo e você me ajuda. Eu preciso do meu irmão precisa de mim. É aquela frase que eu vi em uma empresa que tive a oportunidade de visitar. Eu cuido da minha segurança. Eu cuido da segurança do meu colega e eu deixo que o meu colega cuide de mim e da minha segurança. Então, se a gente traz isso para o nosso convívio espiritual, para o nosso convívio como igreja, a gente aprende que cada um de nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual. Nossa devocional com o Senhor, a nossa leitura da palavra, a oração, a busca por Deus, a busca por santidade, ela deve ser constante na nossa vida todos os dias, mas é necessário também que a gente tenha irmãos que cuidem de nós com brandura. E chegar e dizer, meu irmão, vou cuidar de você, vou te ajudar em oração, e você vai sair dessa em nome de Jesus. Conte comigo e eu vou te ajudar. É isso que Paulo está tentando desenvolver com aqueles irmãos. E aí ele vai dizer, olha, levai as cargas uns dos outros. Ajude um ou outro nas suas dificuldades, nas lamentações, nas tristezas, ou doenças, ou qualquer tipo de problema. E assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Olhe para dentro de você mesmo, prove cada um sua vida, o seu labor, os seus afazeres, e então tereis motivo de gloriar-se, unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fado. Então, e Paulo vai dizer assim, olha, eu porém me glorio no Senhor. Se for para me gloriar, eu quero me gloriar no Senhor. E de uma certa forma, ele aponta diretamente o foco da sua
da sua alegria, de que ele se gloria na cruz de Cristo. Então, quando a gente pensa no fruto do Espírito, depois a gente vai ver que duas características do fruto do Espírito é a mansidão, é a brandura com que você trata as questões e os conflitos existentes. Então, ele vai dizer, olha, leva aí os fardos uns dos outros, e ajude um ao outro, compartilhe com eles a empatia, a ajuda, estar junto com ele no momento de dificuldade. Segundo ponto é do verso 6 até o verso 10, quando ele vai falar sobre compartilhe as bênçãos materiais. E ele vai dizer, olha, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Falando no sentido de nós temos uma dívida e temos, na verdade, uma maternidade para com aqueles que nos instruem. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, na carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, ou aos domésticos da fé. Então, o que significa isso? Significa que a gente precisa compartilhar as bênçãos com as pessoas que são nossos irmãos em Cristo. A eles nós devemos ajuda, auxílio, compartilhar as bênçãos de Deus materiais, ajudar naquilo que for necessário. Aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, o nosso compromisso é evangelizar e pregar o Evangelho. Nós podemos desenvolver alguns tipos de trabalhos sociais para ajudar as pessoas. Não é proibido você fazer isso, mas o essencial da nossa vida para com aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor como seu Salvador é pregar o Evangelho para eles, evangelizá-los de alguma forma, vivendo o Evangelho de Cristo. E, se for necessário, fale a eles sobre aquilo que o Senhor tem feito. Semeie o bem, semeie a semente da salvação, para que as pessoas possam ser salvas por Jesus Cristo. Nosso papel é pregar, falar e testemunhar para o maior número de pessoas possíveis. E a Bíblia diz o seguinte: semeie essa semente, essa palavra de Deus para com as pessoas. E aí vem aquele espírito de compartilhar, e Paulo chama isso de uma das características de quem corrige, de quem ajuda, é compartilhar a forma de semeadura, né? De semear a palavra. Então, nesses versos, ele vai colocar que o importante é semear. Contribua, compartilhe, e você, de fato, colherá a vida eterna que está baseada na vida debaixo do Espírito de Deus. Do 11 ao 18, ele vai concluir o seu ensino, ele conclui a sua carta. Qual era o objetivo dessa carta? Era abrir os olhos das pessoas, de certa forma dizer para eles: olha, vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Então, nesse verso, Paulo está colocando aqui a saudação final, e ele praticamente vai ele mesmo escrever. Então, ele tinha um amanuense, Paulo sempre usou essa estratégia de alguém escrever para ele. A carta de Romanos, por exemplo, foi Terço que escreveu lá no finalzinho da carta. Ele se declara e diz que eu, Terço, escrevi essa carta. Então, Paulo tinha vários amanuenses, um deles era Terço. Aqui a gente não está sabendo quem foi a pessoa que escreveu, mas era um amanuense. Quando chega nessa parte final aqui da saudação, Paulo fala: eu mesmo de próprio punho escrevi com letras grandes, né? E olha o que eu escrevi para vocês, essa saudação com letras grandes, eu de próprio punho mesmo escrevi. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidar somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Então a ideia aqui é
que aquelas pessoas que estavam, de certa forma, querendo tirar eles do caminho do Senhor e colocando a lei, colocando a circuncisão como coisa básica, juntamente com o sacrifício de Cristo na cruz, Paulo fala, olha, eles estão fazendo isso porque eles querem se aparecer como pessoas religiosas. E, na verdade, eles não estão assim, se preocupando muito com vocês, não. Eles querem, na verdade, ostentar uma postura de certa forma, uma aparência de cristão. E se a gente pensar um pouquinho, a gente é movido a pensar em Mateus capítulo 18, verso 15, quando a Bíblia fala de que forma você trata o pecado do seu irmão. Mas em outra passagem, ele vai dizer, Lucas capítulo 18, ele vai dizer que o fariseu e o publicano subiram ao monte para orar. E quando chegou lá, o fariseu disse, graças te dou, Pai, porque eu não sou igual a esse publicano e pecador. Eu dou o dízimo, eu jejuo, e ele começa a traçar tudo aquilo que ele fazia. Ele disse, eu jejuo todos os dias, eu dou o dízimo, eu faço as minhas ofertas e as minhas orações, e eu não sou que nem aquele ali. E aí, quando ele termina, o publicano olha, abaixa a cabeça, a Bíblia diz, ele diz assim, a oração dele é essa, uma só. Tem misericórdia de mim, pecador. E a Bíblia diz, esse desceu justificado. O outro ficou só ostentando aquela postura de aparência religiosa, que ele diz, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Sabe aquelas pessoas que gostam de contar vantagem diante dos outros? Eu tenho meus devocionais todos os dias, eu leio não sei quantos capítulos da Bíblia, eu oro tantos minutos e assim eu vou levando a minha vida, e eu sou um cristão assim bem ativo mesmo na minha comunhão com Deus. Meus devocionais, a minha vida cristã, e eu faço isso mesmo, é 1 hora, 1h30, 2 horas, e ele começa a trilhar e traçar lá o seu plano de aparência daquilo que ele faz. É bom fazer todo tipo de devocional, orar, mas não precisa usar isso para, de certa forma, ostentar perante as pessoas. É justamente isso que Paulo vai falar aqui para aqueles irmãos da Galácia. Ele vai falar, olha, vocês precisam entender a semear, e é importante fazer isso, mas a essência do cristianismo não está naquilo que aparece, naquilo que você faz. A essência está em você ser centrado na cruz de Cristo. Vede, com grandes letras vos escrevi, todos os que ostentam-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está circuncidado para mim e eu para o mundo. Olha que interessante, nesses 2 versos Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu não quero me gloriar não, mas a única coisa que eu sei é que se por acaso eu fosse me gloriar, eu iria me gloriar na cruz de Cristo. Foi a cruz de Cristo que me salvou. Foi na cruz que eu alcancei e alcanço força para lutar contra o pecado. É na cruz de Cristo que eu alcanço forças para lutar contra os sofrimentos. E Paulo sabia muito bem o que era essa questão de sofrer pelo Evangelho. E ele vai dizer, olha, a cruz de Cristo ela me fortalece a continuar na minha jornada cristã, buscando a santificação e fortalecido por Deus para continuar, mesmo que sofrendo, de certa forma, firme em Cristo, sem recuar e sem desistir. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então, se tinha algo importante para Paulo e importante para nós, é que nós somos nova criatura em Cristo Jesus. E uma vez salvos pelo Senhor, nós somos comprados pelo seu sangue, selados pelo seu Espírito. Em nós habita o Espírito Santo de Deus, faz morada nas nossas vidas. O que vai emanar de nós, o que vai sair do nosso interior, não do nosso exterior, mas do nosso interior, de dentro para fora,
Evidências de que o Senhor nos comprou com seu sangue e que somos salvos por Ele. Características do fruto do Espírito vão fluir das nossas vidas. Aí Paulo vai dizer, olha, a cruz de Cristo é mais importante do que tudo. Não existe nenhuma força, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, nem guardar a lei, guardar qualquer tipo de preceito, guardar qualquer tipo de regra, vão me levar para Cristo, vão me levar para o céu, vão me tornar uma nova criatura. Mas a cruz de Cristo, essa sim, é ela quem nos faz sermos nova criatura. Na cruz, o Senhor Jesus se fez pecado por nós, Ele assumiu o nosso pecado, Ele tomou sobre si as nossas transgressões, e assim sendo, Ele nos fez nova criatura. E por último, Ele vai dizer, verso 16, a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, a regra da cruz, reconhecendo que o Senhor é o nosso Salvador e que nós somos nova criatura. Esta é a regra. Ele fala da regra no verso 15 e depois menciona a todos quanto andarem de conformidade com esta regra que eu acabei de falar para vocês, que é em Cristo e sermos nova criatura. Quem está nesta regra de fé e prática, esta regra traz paz e misericórdia. Paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. A igreja aqui é chamada de o Israel de Deus, o povo de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, ou seja, ninguém faça nenhum tipo de agressão comigo. E eu também não estou muito preocupado, mas ele diz, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Que marcas eram essas? Prisões, chicotadas que Paulo levou, prisões, naufrágios, perseguições, espancamento, uma vez quase que foi deixado na rua como morto, e tudo isso causou algumas marcas no seu corpo. E então ele disse, olha, eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho de Cristo. O preço que eu paguei foi um sofrimento na própria carne, no próprio corpo. Marcas de Cristo, marcas de Jesus. Aí ele vai encerrar com a saudação, dizendo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Então Paulo vai fazer a junção de 3 pensamentos para a gente guardar. Primeiro, como que eu devo tratar o meu irmão que caiu e que pecou, com brandura. E aí, quando a gente vai para Mateus capítulo 18, verso 15, ele diz, se o teu irmão pecar contra você, vai até ele, você e ele só. Converse com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leva 2 ou 3 com você. E aí depois converse com ele mais uma vez. E qualquer coisa que acontecer ali seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E se ele não ouvir, se ele não se arrepender e se recusar de ouvir vocês, leve para a igreja. Já tentamos, ele não cede, ele não volta atrás, ele continua agindo mesmo. E a igreja, por sua vez, vai tratar ele. E a Bíblia diz, trate como ele publicano e como pecador. Ou seja, afaste ele do convívio da igreja como punição para que ele aprenda que ele precisa voltar. Então, existem pessoas que, quando eles erram, eles procuram alguém. Eles procuram alguém da igreja para conversar. E está correto. Olha, eu errei, eu pequei, me ajuda. Você e o seu irmão só são capazes de resolver essa questão. O primeiro passo dado. A Bíblia diz, se ele ouvir você, no primeiro momento que você conversou com ele, se arrependeu e de fato entendeu que o seu pecado depõe contra a sua vida e contra Deus. Filho pródigo, quando pecou, ele diz, pequei contra ti, Senhor, e contra meu pai. Contra o pai e contra Deus. Então existe pecado contra Deus e contra os irmãos, né? Ele disse, eu pecou contra você, você pecou contra Deus também, contou para você. Ele pede ajuda, ajude ele. E se ele realmente reconhecer e ouvir o seu conselho, você ganhou seu irmão. Qual é o objetivo, então, de Paulo nesses 5 primeiros versos? Corrigir. A ideia de colocar na reta novamente.
o osso quebrado colocado de volta, ortopedia, né, que cuida do osso, põe de volta, engessa, e para que ele alinhe, calcifique, volte a ficar novamente bom. Ou consertar a rede, admoestar, consertar, corrigir, fazer com que ele volte novamente. Depois compartilhe os bens com as pessoas, os seus bens, principalmente com os domésticos da fé. Com eles eu tenho um compromisso, com os demais eu devo fazer por amor e por piedade também, mas aqueles que não são domésticos da fé, eu devo proclamar o Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação. Esse que não cobra nenhuma regra, mas que faz com que você busque a santificação e sinta a necessidade de ser melhor, porque você em Cristo é nova criatura. E por último, Paulo vai dizer, não se glorie, olhe cada um para ele mesmo, para você mesmo. Olha, eu também estou sujeito, eu sou sujeito ao pecado. Meu irmão, se eu ouvir isso com você, vamos corrigir diante de Deus. Peça perdão a Deus, que Deus pode perdoar, pode restaurar a sua vida, o seu amor, a sua alegria, o coração alegre, sem sentimento de culpa. Deus perdoa e Deus afasta de nós o nosso pecado, diz o Salmo 103. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim o Senhor coloca distante as nossas transgressões e os nossos pecados. Deus coloca bem longe. E disse, eu vou me esquecer dos seus erros e dos seus pecados. E por último, Paulo faz a saudação final. O Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Que Deus nos abençoe e que a palavra de Deus possa surtir efeito nas nossas vidas, e que a gente possa, à luz desta palavra e à luz dessa carta, entender que tudo que Paulo queria é que os irmãos se gloriassem na cruz de Cristo e não em guardar a lei com o seu próprio esforço. Deus nos abençoe e que esse estudo e essa leitura e as mensagens dessa carta possam surtir efeito nas nossas vidas e que possamos viver uma vida debaixo da graça de Deus, pautadas pelo fruto do Espírito. Deus nos abençoe. Amém. Ei, Lu, tudo bom? Ei, Pri. Oi. Kessia. Ei, Airo, Oi. tudo bom? Fala, Cláudio. Fala, Paulão, tudo bem? E aí, Carlos? Bora cantar um sertanejo? Bora! Bora. Solo! Então vamos lá. Não fica bem, a gente passa meio outra Eucaristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu o homem o que tinha e repartiu. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Quando a igreja se espalhou para todo canto que havia, por providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando
fruto de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Ta 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 Eita, enganso! agradeço, meu Senhor, te agradeço.